Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse suplá, bem simples, bem fácil. É aquele modelinho clássico, super tradicional, né? E eu vim trazer a videoaula dele para vocês hoje, tá? Essa peça, ela ficou com a medida de 38 centímetros. Eu trouxe aqui como referência um prato raso para você tá visualizando, para você ver como que fica aqui com o prato, tá vendo? Sobra bastante aqui das laterais, então dá sim para você tá usando com essa medida. Trouxe também um prato fundo para você ter uma ideia de como fica. Olha só que linda essa composição, ficou maravilhosa, né? E caso você queira fazer ele maior, na videoaula eu passo as dicas para você estar aumentando, para estar fazendo um centro de mesa ou qualquer outra peça que você queira fazer com essa base, tá bom, gente? Essa peça ficou com peso de 145 gramas, então é uma peça super econômica que você pode estar fazendo várias peças aí com um cone só de barbante, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem da videoaula. Se você gostar, dê seu joinha, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e deixa um oi para mim nos comentários, que assim você me ajuda muito no engajamento aqui do vídeo e isso faz com que o YouTube entregue para outras pessoas. Então vamos lá, nossa lista de material? O material que eu vou estar usando para trabalhar essa peça é o barbante número 6. Esse daqui é na cor rosa, mas você pode usar a cor da sua preferência. Vou estar trabalhando com a agulha 3,5 milímetros e tesoura para arremate. Para iniciar o trabalho, eu vou estar iniciando aqui com o anel mágico. Caso você não queira iniciar com o anel mágico, você pode estar fazendo aí com 6 correntinhas, que também vai dar certo, tá? Vou fazer o anel mágico aqui mais devagar para você conseguir acompanhar. Então, aqui eu tô com o meu fio que vem do novelo. Aqui eu vou prender aqui com o meu polegar. Venho aqui, ó, e faço aqui, ó. Passo esse fio que vem do novelo por cima do dedo que eu acabei de dar a volta aqui no dedo. Eu introduzo a minha agulha aqui por baixo, busco esse fio que tá por cima e já faço aqui, ó, uma corrente. Então, esse daqui é o meu anel mágico. Aqui eu posso ajustar ele, colocar ponto e ele vai ficar aí bem fechadinho, né? Então, aqui eu já fiz a minha primeira corrente, eu vou colocar mais 1, 2 e 3. Então, eu fiquei aqui com um total de 4 correntinhas. Por que 4? Porque 3 é para dar altura de um ponto alto e uma vai ser a nossa correntinha de espaço. Aqui dentro eu vou colocar mais 11 pontos altos, sempre separando aí com uma correntinha para dar o espaço. Então, aqui eu já coloquei o meu primeiro ponto alto, uma correntinha de espaço, 2, uma correntinha de espaço, 3, uma correntinha de espaço, 4, uma correntinha de espaço. Eu vou colocar 11 pontos altos. Eu vou colocar os 11 pontos, contando com as 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, eu vou totalizar o total de 12 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui e já volto aqui com vocês com os meus 12 pontos, contando aqui com as 3 correntinhas, sempre intercalado por uma corrente. Completei aqui e eu vou contar aqui com vocês para não errar e para não sobrar dúvida, tá? Então, aqui, ó, eu tenho as 3 correntinhas que é a altura do meu ponto alto. Então, aqui eu vou contar elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos, sempre intercalados por uma corrente. Aqui, ó, depois desse último ponto alto que eu acabei de fazer, eu também já coloquei uma corrente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio aqui, ó, pra ele ficar bem fechadinho. Aqui, eu ainda não apertei ainda, mas eu vou apertar ele daqui a pouco e ele vai ficar bem fechado. Aqui, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou introduzir aqui a minha agulha. Eita! Vou introduzir aqui a minha agulha, então você observa que aqui, ó, eu tenho uma correntinha para dar espaço, porque a gente fez 4 correntes no início, usamos 3 para ponto alto e uma ficou aí para o espaço, né? Então, aqui eu vou caminhar com o ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço de uma corrente.
Então, coloquei aqui um ponto baixíssimo. Eu vou só alongar esse ponto baixíssimo para poder estar puxando bem aqui esse anel mágico, que aqui ele vai ficar bem puxadinho, bem fechadinho. Daqui a pouco eu vou cortar um pedaço dele aqui, mas daqui a pouco a gente vai estar arrematando esse fio para não ficar atrapalhando, tá? Então, aqui cortei aqui um pedacinho e agora vou dar sequência aqui no meu trabalho. Aqui dentro desse espaço aqui, eu vou subir 1, 2 e 3 correntinhas, olha só. Vou laçar o meu fio e vou colocar aqui nessa segunda carreira, vai ser feita da seguinte forma. Vou colocar 2 pontos altos aqui no espaço de uma corrente e vou fazer uma correntinha de separação. Laço o meu fio no espaço aqui de uma corrente. Eu vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos aqui nesse espaço de uma corrente. Faço uma correntinha de espaço, venho pro próximo espaço e coloco mais um bloquinho aqui de 2 pontos altos. Essa vai ser a sequência aqui dessa segunda carreira, tá? Então, sempre bloquinhos de 2 pontos altos com o espaço aí de uma correntinha. Você vai chegar no final dessa segunda volta e você vai ter o total de 12 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, quando eu chegar no finalzinho, a gente volta para tá finalizando a carreira juntas. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, já fiz o meu último bloquinho aqui de 2 pontos altos, vou fazer uma correntinha. A gente vai vir aqui, ó, contar de baixo para cima. 1, 2, na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto, a gente vai prender com o ponto baixíssimo. Olha só. Então, aqui eu finalizei a minha segunda carreira. Vou caminhar com o ponto baixo, o próximo ponto, até chegar no espaço de uma corrente. Aqui eu prendo aqui com ponto baixíssimo nesse último espaço aqui também. E aqui eu vou subir mais 3 correntinhas para dar altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro, para iniciar a nossa terceira carreira, esses espaços aqui, ó, serão completados com 3 pontos altos. Então, aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3 com as correntinhas que a gente fez para dar altura do primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no meu próximo espaço aqui, próximo intervalo aqui de uma corrente, e aqui dentro eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, essa será a sequência aqui da terceira carreira. 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, venho no próximo intervalo aqui e coloco mais 3 pontos altos. E essa será a sequência da terceira carreira. Vou completar aqui a minha volta e já volto com vocês no finalzinho para a gente estar encerrando, novamente encerrando juntas, né? Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer uma corrente de espaço, venho aqui na minha terceira corrente e prendo aqui com pontos baixos, com um ponto baixíssimo. E vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar ali no espaço de uma corrente. Então, aqui, ó, chego aqui no espaço de uma corrente, ainda faço um ponto baixíssimo ainda, para ficar dentro do meu espaço, tá? De uma corrente. Aqui, se você observar, você vai ver que aqui a gente ficou com 12 pontos altos separados por uma corrente. Aqui, no próximo, a gente ficou com bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente, totalizando 12 bloquinhos. E aqui, nessa carreira que a gente acabou de fazer, que é a nossa terceira carreira, a gente ficou com 12 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, sempre separado por 2 correntes. Se eu continuar dessa forma aqui, o meu trabalho vai virar chapéu. Então, eu preciso fazer aí uma carreira de aumento. E a carreira de aumento será da seguinte forma. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E o meu leque será de 2 pontos altos, uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos. Fica dessa forma aqui, ó, o leque. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Para passar de um lequinho pro outro, eu vou fazer uma corrente. Venho aqui, ó, e faço mais um leque. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Essa será toda a nossa sequência nessa carreira de número 4, né? Meu barbante tá embolando aqui. Mas
essa será toda a minha sequência na carreira de número 4. Eu vou chegar no final e eu vou ter o total de 12 leques também, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto novamente com vocês. Cheguei aqui no finalzinho e fiquei com o total de 12 leques. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fechar aqui com o ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez para subir a altura do ponto alto. Então, aqui prendi, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui pro próximo ponto, até chegar aqui no espaço de uma corrente. Aqui eu vou iniciar a nossa quinta carreira. Na nossa quinta carreira, eu vou subir aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou colocar mais um ponto alto, ficando aqui com 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço, venho no próximo espaço aqui, ó, próximo intervalo de uma corrente, e faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, no espaço aqui do leque, aquela correntinha que a gente fez aqui para separar os 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, né? Eu venho aqui naquela corrente e faço mais um bloquinho de 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, venho aqui e aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 2 pontos altos. Então, essa carreira será toda assim, ó. Em cada espacinho de uma corrente que a gente fez na carreira anterior, que foi aqui no centro do leque, né? Aqui no centro do leque, a gente fez uma correntinha de espaço, e para separar um lequinho do outro, a gente também fez um espaço. Em cada uma dessas correntes, a gente vai colocar um bloquinho de 2 pontos altos, sempre separando um bloquinho do outro com uma corrente. Então, vai ser dessa forma. Coloquei aqui 2 pontos altos, faço uma corrente, venho aqui pro centro do meu leque e coloco mais 2 pontos altos. Eu vou chegar no final, eu vou ter o total de 24 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou chegar aqui no finalzinho e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha quinta carreira, vou fazer uma correntinha aqui para finalizar, e eu fiquei aqui, ó, com um total de 24 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu vou encerrar na minha terceira correntinha com o ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo até o espaço de uma corrente. Aqui eu vou subir 3 pontos altos, perdão, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, e já vou iniciar aqui a minha sexta carreira. Aqui dentro eu vou colocar mais 2 pontos altos. Totalizei aqui 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer uma corrente de espaço, e em cada intervalo dessa carreira eu vou colocar 3 pontos altos. Então, os bloquinhos nessa carreira serão de 3 pontos altos e uma correntinha de espaço de um bloquinho para o outro. Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta, colocando 3 pontos altos, uma corrente de espaço, venho para o próximo espaço, coloco mais 3 pontos altos, e assim eu vou até completar a minha carreira. Vou chegar no final, eu vou continuar com o total de 24 bloquinhos aqui de 3 pontos altos separados por uma corrente. Completei aqui os meus 24 bloquinhos aqui de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer uma correntinha de espaço, e para encerrar a nossa carreira de número 6, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o meu espaço de uma corrente. Vou subir 3 correntes, e aqui dentro vou colocar mais 2 pontos altos. Essa carreira de número 7, ela vai ser idêntica a essa que a gente acabou de fazer. Então, aqui, ó, eu coloco uma correntinha de espaço e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer dessa forma até o final da minha carreira. Então, vai ser espelho da carreira anterior, sempre colocando uma correntinha de espaço e colocando bloquinhos aqui de 3 pontos altos.
Eu vou completar toda a minha volta aqui, essa carreira é a de número 7, e aí a gente já volta. Cheguei aqui no finalzinho da minha 7ª carreira, vou fazer aqui uma correntinha, lembrando que eu mantive aqui os 24 bloquinhos de 3 pontos altos, né, porque não teve aumento. Então, aqui, ó, eu vou encerrar a minha carreira com ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha, que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o espaço de uma corrente. Essa próxima carreira aqui, que será a carreira de número 8, ela será de leques novamente. Igual a gente fez essa carreirinha aqui de leque, a gente vai repetir ela para abrir novamente o nosso trabalho, senão ele vira chapéu. Então, eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos, uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com o meu primeiro leque. Uma correntinha de espaço, venho pro meu próximo espaço aqui, ó, e faço mais um leque. 2 pontos altos, uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos. Então, essa será a sequência da nossa 8ª carreira. Serão esses lequinhos sempre separados por uma corrente. Eu vou chegar no final, eu vou ter o total de 24 leques, tá? Então, eu vou continuar com o meu aqui. Não tem segredo, é só você fazer 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos em cada intervalo aqui desses de uma corrente, sempre intercalando com uma correntinha aqui para separar um leque do outro. Então, eu vou continuar aqui e já volto com vocês no finalzinho novamente. Já completei aqui os 24 leques aqui da minha 8ª carreira e vou finalizar ela aqui com vocês. Então, aqui uma correntinha, prendo aqui com o ponto baixíssimo na 3ª correntinha que a gente subiu para dar a altura de um ponto alto e vou caminhar aqui com o ponto baixíssimo até o espaço de uma corrente aqui do centro do meu leque. Aqui eu vou subir 3 correntinhas para iniciar a nossa 9ª carreira. Então, aqui, ó, eu dou uma laçada no fio, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com um bloquinho de 2 pontos altos. Olha só. Uma correntinha de espaço, venho no próximo espaço, mais um bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui no meio do meu leque e coloco mais um bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho no intervalo de um leque para o outro e aqui vou colocar 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e essa vai ser toda a sequência aqui da minha carreira de número 9. Então, eu vou continuar fazendo dessa forma aqui, ó, com vocês e a gente volta para encerrar nossa carreira. Lembrando que essa carreira aqui, como a gente fez o aumento aqui na carreira anterior, a quantidade de bloquinhos dessa carreira aqui vai totalizar 48 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente, tá? Por causa do aumento aqui da carreira anterior. Então, aqui, ó, a gente ficou ainda com 24 leques. Porém, aqui, como a gente tá fazendo aqui, tanto dentro do leque quanto aqui no espaço entre um leque e outro, a gente tá fazendo bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui, então, a gente vai ter o total de 48 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Vou completar aqui toda a minha carreira e já volto com vocês no finalzinho. Cheguei aqui no final da carreira com os 48 bloquinhos aqui de 2 pontos altos. Já fiz uma corrente, vou prender aqui com o ponto baixíssimo na 3ª correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto e vou colocar um aqui no meu intervalo. Essa carreira de número 10, ela vai ser idêntica a essa que a gente acabou de fazer. Então, eu vou continuar colocando aqui bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma corrente em cada intervalo aqui do meu suplar, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, essa carreira é espelho da carreira anterior, então, eu vou completar, vou continuar com os meus 48 bloquinhos e já volto aqui com vocês.
Completei aqui a minha carreira de número 10, então vou fazer uma correntinha e já vou prender ela aqui com um ponto baixíssimo para estar finalizando. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto e no espaço de uma corrente eu também vou colocar um ponto baixíssimo. E olha só como que tá ficando o nosso trabalho, bem certinho, né? Agora, essa próxima carreira vai depender muito de tensão de ponto. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque pode ser que você faz do mesmo jeito que o meu e fica repuxado. No caso aqui, eu vou continuar o meu com dois pontos altos aqui, ó. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Eu vou subir aqui as 3 correntinhas e vou repetir essa carreira aqui. Na verdade, as 2 carreiras anteriores, né? Vou fazer com apenas 2 pontos. Caso o seu fique muito fechando, virando chapéu, você pode colocar aí 3 pontos altos aqui no intervalo, tá? Então, em vez de você colocar 2, você coloca 3. Se você colocar 3 e achar que ficou embabadando, o que você pode estar fazendo? Você pode estar sempre colocando uma correntinha de espaço, tá? Você pode colocar um com 3 e o próximo você coloca com 2. Então, vai depender muito de tensão de ponto. Por isso que eu tô falando isso pra vocês, tá? É apenas uma carreira, faz e observa, e aí você vai tirar por base. Então, você pode fazer tranquilamente assim, ó. Faz um com 3, dá uma correntinha de espaço, o próximo você faz com 2. O próximo com 3, o próximo com 2. Ou se você quiser fazer, se o seu ponto for muito apertado, você pode estar fazendo aí com 3 pontos altos em todos os bloquinhos, que também dá certo se você tiver o ponto bem apertado, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer apenas 2 pontos altos aqui e vou observar. Se ficar bacana, aí eu vou manter. Se eu ver que ficou muito apertado, aí sim eu mudo e coloco e mostro para vocês quando eu voltar aqui, quando eu finalizar a carreira. Eu vou fazer com 2 primeiro e já volto mostrando para vocês se deu certo ou não essa carreira de número 11. Então, já vou fazer e volto. Então, aqui, ó, eu segui o meu com 2 pontos altos aqui em cada intervalo, com uma correntinha de espaço. E olha só, ficou certinho. Então, pra mim, pro meu ponto, os 2 pontos aqui é o ideal, tá? Aí você vê aí como que fica melhor pra você. Se é com 3 pontos, se é com 2 pontos, se é intercalando 3 pontos em um bloquinho e 2 pontos em outro. Então, vai dando uma observada aí e conhecendo o seu ponto, tá bom? Aqui eu já encerrei a minha carreira bem aqui, caminhei com ponto baixíssimo e subi as 3 correntinhas, que é o que a gente estava fazendo já em todas as carreiras, né? E nessa carreira aqui, que é a última carreira do nosso trabalho aqui, da nossa base, que é a carreira de número 12, aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Então, eu já tenho a correntinha para dar altura de um ponto alto, coloco aqui mais 2. Então, aqui eu fiquei com um total de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho no próximo espacinho aqui, coloco mais 3 pontos altos. E se você estiver gostando do trabalho, já deixe seu joinha, que assim você me ajuda muito na divulgação desse vídeo, tá? Se não for inscrito aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve, que assim você não perde nenhuma notificação se você ativar o sininho para todas, tá? Ativa o sininho, que assim você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então, aqui, ó, eu vou completar toda a minha carreira, toda a minha volta. Vou ficar com um total também de 48 bloquinhos de 3 pontos altos, porque será um bloquinho de 3 pontos altos para cada intervalo. Então, vai totalizar os 48 bloquinhos, tá? Eu vou seguir o meu aqui então, porque não tem segredo, e já volto com vocês para a gente estar iniciando o bico. E também para passar a dica para vocês, caso você queira fazer ele maior. Completei aqui os meus 48 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer uma correntinha aqui e vou prender com o ponto baixíssimo na minha terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, aqui, ó, a minha base ficou certinha, tá vendo? Olha só, que base maravilhosa. Caso você queira estar aumentando, fazendo ele maior para fazer um centro de mesa, ou talvez até mesmo para fazer aí um tapete redondo, né?
um tapete um pouco maior, você pode estar fazendo ele aí, segue aqui, ó, aqui no meu ponto, na tensão do meu ponto, eu posso fazer mais uma carreira aqui, com 3 pontos altos, antes de fazer uma carreira aqui de leques para estar aumentando. Mas você testa aí no seu ponto, você vai fazendo carreiras quando você colocar sobre a sua mesa e ver assim, ó, que tá certinho, pode ir colocando sem aumento, sem colocar os leques. Quando eu falo aumento, eu tô falando desses leques aqui, tá? Caso você vê que ele tá começando a dar uma emborcadinha, você já coloca os lequinhos de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, porque assim você vai abrir o seu trabalho e ele vai ficar certinho, tá? Então aqui, ó, essa base você pode estar aumentando ela e deixando ela do tamanho que você precisar, tá bom? Essa base aqui, ela é muito prática e muito versátil. Você pode estar usando ela para várias coisas, para assento de mesa, para tapete, para suplá, que é o caso que a gente está usando, né? Então, você pode estar usando e abusando aí da sua imaginação. Aqui, eu já vou iniciar o meu bico de acabamento, tá? Então, aqui eu já prendi com ponto baixíssimo e agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui até o espaço de uma corrente, assim como a gente já estava fazendo, né? Aqui eu vou voltar aqui, vou buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Olha só, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Caso você ache que 5 correntes seja muito para o seu ponto, você pode colocar só 4, tá bom? Não tem problema. O que não pode é ficar repuxado, tá? E nem essa alça aqui muito grande. Então, aqui, ó, no próximo, eu já vou prender aqui com um ponto baixo novamente. E eu fiquei com a alcinha assim, ó. Tá vendo? Ela não ficou repuxada e não ficou muito grande assim, não, ó. Ela ficou num tamanho bom. Aqui eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo com ponto baixo. Com ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo com ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a minha carreira. Toda a minha volta, tá? Eita! Aqui eu vou seguir fazendo isso por toda a minha volta. E vou ficar com um total de 48 alças, tá? Então, eu vou fazer aqui até o finalzinho. Quando eu chegar aqui, eu volto novamente com vocês. Não tem segredo. Faz um ponto baixo, 5 correntinhas, prende com ponto baixo. Mais 5 correntinhas, prende com ponto baixo. E assim você vai seguir até o finalzinho. Quando chegar aqui, a gente já volta. Vou encerrar aqui as alcinhas aqui com vocês, mas eu quero mostrar como que ficou. Olha só. Ficou desse jeito aqui as argolinhas. Para fazer esse bico, as argolinhas, elas têm que ser aí no total de número par, tá? Porque a gente vai usar 2 alcinhas para fazer cada motivo. Então, a gente precisa de número par. Aqui eu vou encerrar. Vocês viram que ele ficou bem certinho, né? Não ficou embabadado e nem repuxando. Então, ficou bem certinho. Aqui, eu vou introduzir aqui a minha agulha naquele ponto baixo que a gente fez logo no início e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Olha só. Meu fio partiu aqui, mas eu já vou fazer novamente aqui, tá? Então, ficou dessa forma. Já encerrei aqui as minhas alcinhas e fiquei com um total de 48. Então, aqui, ó, eu vou entrar aqui dentro e vou puxar aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo já dentro da minha próxima argolinha. Fechei aqui com ponto baixíssimo e caminhei com ponto baixíssimo para dentro dessa argola. Vou subir aqui 1, 2, 3, em 3 correntes. E agora eu laço meu fio e aqui dentro eu vou colocar mais 7 pontos altos. Então, eu vou ficar com um total de 8 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura aí de um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos.
Então, eu tenho aqui o total de 8 pontos altos. Venho aqui, ó, sem corrente, venho aqui na minha próxima argola e aqui eu faço um ponto baixo. Laço meu fio sem corrente, venho para a próxima alcinha e aqui dentro eu vou repetir os meus 8 pontos altos. Então, eu vou colocar aqui os meus 8 pontos altos e volto com vocês. Fiz aqui os meus 8 pontos altos, venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Sem corrente, venho para a próxima argolinha e repito tudo novamente. 8 pontos altos dentro de uma argola e sem corrente nem nada, eu já passo para a próxima carreira e prendo com ponto baixo. Sem corrente nenhuma, já vou para a próxima alcinha e assim eu repito até chegar ao finalzinho e eu vou ficar com 24 leques, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês pra gente estar finalizando a nossa peça. Segui aqui por toda a minha volta, colocando 8 pontos altos em uma argola e prendendo com um ponto baixo em outra. E aqui cheguei no finalzinho. Gente, esse pedacinho aqui, ó, é o pedacinho de fio que me sobrou. Era só um restinho de fio que eu tinha, então a importância da balança, né? A balança é a amiga fiel da crocheteira, né? Então, aqui, ó, como me sobrou apenas esse pedacinho aqui, vai ser o ideal pro arremate. Aqui, eu vou prender com um ponto baixo. E aqui, ó, eu vou puxar esse fio. Olha só. Eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, mas dá tranquilamente pra você fazer aí também na agulha de crochê mesmo, que a gente estava trabalhando. Mas pra ficar mais fácil pra me explicar aqui pra vocês, porque fica mais fácil pra vocês visualizar. Aqui, ó, tá aquelas 3 correntinhas que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto, né? Eu venho aqui na terceira, introduzo aqui, ó. Tá vendo a importância da agulha de tapeceiro? Pra mim explicar pra vocês, que dá pra vocês visualizar bem certinho, ó. Aqui eu introduzi aqui, ó, passo pegando as 2 alcinhas, passo por aqui, ó. E aqui, ó, eu vou introduzir bem aqui dentro, ó. Vou sair lá atrás, tá vendo? Então, aqui, pra arrematar, vou fazer dessa forma. Olha só, ninguém nem percebe, ó, onde foi o nosso arremate. E aí, aqui, eu vou caminhar com esse fio por vários pontinhos. Vou introduzir aqui, ó, sair cá na frente. E aí, o que que eu faço? Aqui, eu gosto de fazer assim, ó. Acho que aqui tá dando pra vocês verem, né? Deixa eu virar assim. Acho que aqui fica melhor pra vocês verem. Vou baixar um pouquinho aqui o celular, pra você visualizar bem certinho. Aqui, eu reparto aqui o meu fio. Como ele é o fio 6, eu vou pegar 3 perninhas pra um lado, 3 perninhas pro outro. Vou pegar aqui, ó, um fiozinho. E vou passar uma das perninhas, apenas uma delas, tá? Então, aqui, ó, vou passar uma perninha pra cá. Eita, que não passou as duas, não, gente. Ficou uma aqui pra trás, ó. Então, eu passei uma perninha pra cá e a outra ficou do outro lado, né? Então, agora sim, eu vou tá aqui, ó, dando o nozinho. Tá vendo? E aqui eu já posso cortar bem rente. E aqui o fio vai tampar. E ó, nem dá pra ver. Do mesmo jeito, eu preciso arrematar aqui, ó, esse fio aqui do início, que é o do anel mágico. Se você não arrematar, ele vai desmanchar, tá? Então, aqui, o que que eu faço? Faço da mesma forma. Eu pego aqui, ó, uma perninha. Qualquer uma, tá? Pego aqui uma perninha, tá vendo? Passo por baixo um ponto. Aqui, esse fio aqui, eu vou dividir ele novamente em 2 partes. Então, vai ficar 3 perninhas para um lado e 3 para o outro. Eu passo apenas uma delas aqui, ó, por baixo desse ponto que eu peguei com a agulha. E aqui eu faço o nozinho. E eu já te peço que se você tiver gostado e não tiver dado joinha, deixa seu joinha aí pra mim, deixa nos comentários se você conseguiu acompanhar a aula, tá?
que eu vou saber muito, eu vou gostar muito de saber. Deixa eu aumentar aqui a altura do celular para você ver. Levantei a câmera aqui para mostrar para vocês a lindeza que fica esse trabalho. Olha só o caimento dessa peça. Fica perfeito, ele fica bem retinho mesmo na mesa. Então é um modelo simples, fácil, econômico e clássico, né, gente? E olha só a lindeza dessa peça. Então o clássico é sempre muito bem-vindo. Deixem nos comentários o que foi que você achou da aula. E se você puder, já deixe também o seu joinha, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito, não esquece de ativar o sininho para todas as notificações, que assim quando eu postar vídeo você vai ser notificado. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão no coração de vocês e Deus abençoe. Tchau, gente!